Graça e paz. É sozinho aqui, James? Tá. Queria falar que depois eu vou dar 10 para quem assobiou e gritou para mim. Não, estou brincando, viu? Amém, irmãos? Antes de começar, eu queria falar que nós estamos, dando continuidade ao ministério de intercessão que já havia. Começamos a orar. Esse sábado nós oramos quase todas as horas ali no tabernáculo, a favor desse culto. Então eu creio que Deus vai abrir o céu sobre esse lugar. Eu tenho certeza que Ele vai derramar cura, restauração, libertação. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Deus já está agindo neste lugar, amém? Glória a Deus. Irmãos, abre a palavra de Deus comigo no primeiro evangelho da Bíblia Sagrada. Vou falar que nem pentecostal. Abra a palavra de Deus no livro do primeiro evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. Nossa, obrigado, grande será a tua recompensa. Israel, traz 3. Tô brincando. Senão daqui a pouquinho eu vou começar a fazer uma unção da multiplicação. Eu estou com medo de tomar essas águas, gente. Nem em casa é assim. Vou fazer ato profético ainda, hein? Encontraram? Agora eu perdi até o rumo. 27:46. Diz assim, ó. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Amém. Feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração. Amém. Deus, nós te entregamos, Senhor, esse culto, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, tomar a direção, Senhor, dessa palavra, Senhor, que o Senhor me usa, Senhor, como canal de bênção neste lugar, Deus. Pai, que ministra, Senhor, no meu coração, Senhor, para que eu possa ministrar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nasceu no seu coração primeiro, Senhor, tudo aquilo que a tua igreja precisa ouvir, Senhor, meu Pai. Deus, que eu seja um canal de bênção neste lugar, Senhor, meu Pai. Deus, me capacita, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha, ó Deus, que eu venha ministrar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado em meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém. Eu tenho pensado e tenho refletido, até a minha vida, ela tomou uma outra posição. Vocês vão ficar meio tontos, porque eu não sei ficar parado, tá? Então vocês vão ficar olhando para lá e para cá o tempo inteiro. E Deus tem me levado a outros lugares, uns lugares mais altos, mais profundos, você que entenda, né? Eu falo mais profundo, na profundeza e nos lugares mais altos que Deus nos leva. E eu tenho vivido experiências novas da parte de Deus. E creio também que essa unção que está vindo sobre a minha vida, esse tempo novo sobre a minha vida, eu creio que será derramado também para a igreja, que vocês possam viver experiências mais profundas com Deus, que vocês também possam subir, aproximar mais do Senhor nas alturas, amém? Mas Deus tem ministrado sobre mim eu ia falar sabedoria de novo, Josi, é obediência. Se eu falar sabedoria, vocês me corrigem, que eu fazendo a palavra, eu colocava sabedoria, mas é obediência. Deus tem falado comigo sobre obediência. E eu pensei, falei, poxa, mas falar de obediência para os jovens, parece que eu vim aqui falar assim, ó, tu foste puxar a tua orelha, foste chamar a sua atenção, né? Vou dar uma disciplinada em vocês, irmão, mas não é isso. Deus foi nos constrangendo com a obediência dele. Amém? Vamos lá, eu vou, mas vocês não vão não, pode ficar deixando. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2 diz assim, ó. O Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. No 15, eu vou ler o 15 para completar o 16, tá? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim.
17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Deus, quando fez o homem, Ele criou tudo perfeito, Ele separou a terra, separou o céu, fez tudo no capricho, viu que tudo era bom, confirmou, foi realizado. E depois Ele criou o homem, né, de uma maneira mais perfeita que Ele podia. Ele criou a nossa imagem e semelhança para que nós pudéssemos, homem, no caso Adão, cultivar aquela terra e cuidar dela. Ele deu aquela terra toda para o homem. E o que mais me chama a atenção é que naquela terra, quando Deus fez o homem lá, ele era um ser perfeito. Ele não sentia dor, ele não sentia cansaço, ele não sentia desânimo, ele não sentia nada que hoje nós possamos falar que é algo de ruim de sentir. Mas nisso tudo, o que mais me chama a atenção é que fala a Bíblia aqui, que ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha intimidade plena com Deus, ele se aproximava com Deus, ele falava com Deus. E eu fico pensando, o que será que Adão via ao se aproximar de Deus? Todos os dias, a Bíblia fala que ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Ele ouvia a palavra de Deus. E eu comecei então a pensar, nós muitas vezes estamos ali no tabernáculo, ou numa sala de intercessão, e nós começamos a orar e começamos então a sentir a presença de Deus. E ali alguns sentem arrepios, outros sentem alguma vontade de chorar, outra de sorrir, gritar, se jogar para o chão e sei lá o que vocês sentem vontade. E nós não temos vontade de sair dali por causa da presença de Deus, o que nós sentimos. Isso é muito forte, que tem pessoas que falam que é inesquecível a primeira experiência que teve com Deus. Eu fico pensando então, qual que seria a sensação que Adão, um homem que não cometia pecado, ele não tinha pecado até aquela época, quando ele se aproximava de Deus, qual que era a sensação que ele sentia? Qual que era a glória de Deus? Qual que era o sentimento dele? Será que ele sentia só um arrepio? Será que ele sentia vontade de dar risada, de chorar? Eu acredito que nós nunca iríamos chegar numa conclusão do que ele sentia, porque ele não havia pecado e ele se aproximava de Deus, e a glória do Senhor se aproximava muito mais dele, porque a Bíblia fala o que nos afasta da presença de Deus é o pecado, irmãos, e nós somos pecadores. Então esse sentimento que muitas vezes nós falamos assim, isso é marcante para a minha vida, a presença que eu sentia é inesquecível, era muito mais para Adão, era muito mais forte, era muito mais além do que nós possamos imaginar. E essa confirmação aqui está em Gênesis 3:8, que fala que ele tinha esse relacionamento. Diz assim no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então aqui fala sobre o relacionamento que eles tinham. A questão era o seguinte, quando Deus fez aquela perfeição toda e deu para o homem cultivar, Ele deu uma ordenança para o homem, fala, você pode fazer o que você quiser, você tem a vida perfeita, só não desobedece, não coma do fruto da árvore do conhecimento. Essa foi a ordenança dele. E acontece que eu não quero culpar nem se foi a mulher, nem que foi o homem, mas a ordem foi dada para o homem, a mulher ainda não tinha sido feita, depois que fez a mulher, e ele tinha que passar essa ordem para a mulher, fala, bem, não come do fruto não, senão vai sobrar tinta para mim e para você, né? Ela também sabia que não poderia comer daquele fruto. E acontece que eles comem do fruto, e Deus, então, na hora que chega, eles começam a sentir medo. Percebas que o jardim ali, para eles, era o lugar mais gostoso que tinha. Era da presença mais gostosa. Imagina um lugar que você não sente canseira, não sente dor, não sente sono, sei lá. Tudo aquilo que seria bom para nós, não sentiria desânimo nenhum. Era um lugar de prazer para ele. Mas quando entra o pecado, que ele desobedece a Deus, a primeira coisa que acontece, o lugar que você estava sentindo prazer passa a ser lugar de medo. A Bíblia fala que ele começa a se esconder. Ele se esconde da presença de Deus. Irmãos, não era a primeira vez que ele estava ali na presença de Deus. Já era costumeiro deles, já era de rotina. A toda tarde ele tem um relacionamento com Deus. Mas quando ele peca, que a Bíblia fala que o pecado se afasta de Deus, aquele lugar que ele sentia uma sensação gostosa passa a dar medo para ele, pânico para ele, e ele então vai se esconder da presença de Deus. Deixa eu tomar a primeira aguinha aqui, que eu não sei de quem que é. E Deus pergunta para ele, chama ele, né? Adão, Adão, onde você está e tudo mais. E ele fala, eu estava nu e fiquei com medo. Então Deus olha para ele e fala assim, mas por quê? Quem te falou que você estava nessa situação? Acaso comeu do fruto? Deus então começa a interrogar ele.
Mas eu sinto que a sensação de medo que ele já começou a sentir é porque ele sentiu que a presença de Deus tinha se afastado dele. Irmãos, na hora que eu estava só faltando um pouquinho lá atrás, tem um louvor que fala, eu não vou cantar porque senão vocês vão embora, mas tem um louvor que fala, o que é que os anjos veem que fazem se prostrar, né? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? Se nós começar a refletir sobre isso, o que é que os anjos estão vendo lá, para eles ficar se prostrando e cantando santo, santo, santo? É uma glória muito, muito maior do que nós possamos imaginar. Então, quando ele se esconde, ele deve ter colocado a mão na cabeça e falado assim, nossa, Eva, nós desobedecemos. E Deus, então, coloca ali o castigo sobre eles. Está no Gênesis 14, 3, 14. Daqui a pouquinho eu começo, irmãos, espera aí. Então ele chegou para o Adão e falou, o que vocês fez? Espera aí que agora um foi passando a culpa para o outro, ele começou. No 3, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldito é entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará e o pó da terra comerás todo dia da sua vida. Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe verá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele dominará. E ao homem, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual lhe ordenara que não comeste, maldito é a terra por sua causa. Irmãos, deixa eu voltar aqui no 17, veja o que Deus falou para ele. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, o qual eu ordenei que não comeste. Deus tinha dado uma ordem para ele, não coma do fruto, e você desobedeceu dando ouvido à sua mulher. Então ele chegou a dar mais ouvido para a mulher do que do próprio homem. Nessa parada aqui eu quero falar para vocês, quando a serpente tem passado sobre a vida de vocês. Falar sobre obediência parece que é uma chamada de atenção, mas nós estamos aqui, eu vou mostrar mais para frente que nós devemos ser obedientes a qualquer autoridade. Eu estou aqui para te falar e afirmar que Deus fala que qualquer autoridade, toda autoridade, ela é instituída por Deus. Mas primeiramente nós temos que obedecer a Deus sobre todas as coisas. Se nós estivermos em casa, nós temos que obedecer os nossos pais. Se nós estivermos na igreja, nós temos que obedecer os nossos pastores e também a nossa liderança. Se nós estivermos no serviço, nós temos que ser submisso, ter obediência aos nossos patrões. Mas em vez de ter toda essa obediência, a nossa primeira obediência tem que ser a Deus. Em qualquer circunstância. Eu quero dar um exemplo. Quem já passou por uma situação assim, ou está trabalhando, ou mesmo está em casa, o telefone toca dentro do telefone e fala assim, eu quero falar com o seu pai, eu quero falar com o seu patrão, e a pessoa está do lado, fala que eu não estou. E aí entra aquele ponto na nossa mente, né? Eu tenho que ser submisso aos nossos pais, eu tenho que ser submisso ao meu patrão. E como que eu faço? Agora eu minto? Irmãos, a nossa obediência tem que estar em Deus em primeiro lugar. Você não deve mentir nunca. Ele não pode atender agora, não pode falar agora, estou dando só um exemplo. Sabe, a serpente chegou para Eva e distorceu tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para ela. É uma maneira muito fácil da gente pegar o que Deus ordena sobre a nossa vida e transfigurar ela, para parecer que você está numa obediência ainda e você começa então a desobedecer a Deus. E tudo aquilo que você acha que é tão simples, talvez você fale assim, eu vou desobedecer só até esse certo ponto aqui, e depois eu consigo controlar. Irmãos, é muito grande, muito arriscado isso, porque a partir do momento que você desobedeceu a Deus, a presença dele vai se afastar de você, e você vai começar a sentir sensações de medo, de tristeza, de pânico, de pavor. Sabe? Veja a consequência aqui de uma desobediência de Adão. Continuando no versículo, eu quero ler o 17 de novo. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, o qual lhe ordenara para não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que você dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e vestiu Adão e a sua mulher. Então disse a Deus, agora o homem se tornou como um de nós, reconhecente do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma para a vida eterna. Pois isso
Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo que fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou no jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. Então o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é depois que vem a consequência da desobediência. A consequência ela é muito mais dolorosa do que nós possamos imaginar. Talvez ela pensou assim, não, a serpente está falando que nós vamos comer desse fruto aqui, nós vamos se tornar igual a Deus. Talvez isso não tenha nada muito de grave, mas as consequências depois que Deus realiza é totalmente diferente. Hoje nós sentimos peso e sofrimento por aquela desobediência que começou lá em Adão. Nós temos que trabalhar hoje por causa de Adão, né? As mulheres hoje são submissas aos maridos, acho que nem todas, né? Mas deveria ser, viu, gente? Pela desobediência. Então nós pagamos um preço até hoje por causa de Adão e Eva. Então eu quero falar que a desobediência, ela também pode pegar uma genética que vai trazer maldição para a sua família. Veja que a partir do momento que ele desobedeceu, as descendências que surgiram deles também foram amaldiçoadas. O que eu estou falando? Talvez você está aqui desobedecendo a Deus, um propósito que Deus colocou na sua vida, e você vai falar assim, ó, na minha vida isso não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não quero fazer simplesmente. Mas acontece que talvez nos seus filhos, nos seus netos, pode vir que venha uma consequência derivada da desobediência de uma descendência. Quando eles pecou, toda a humanidade também caiu no preço do pagamento da desobediência. Nós vivemos hoje, nós somos de uma descendência pecaminosa através de um ato de Adão e Eva. Eu não tinha nada a ver com eles, eu não tinha culpa nisso aí. Mas eles, que eram os pais da criação, através deles, da desobediência deles, nós pagamos esse preço até no dia de hoje. Então nós temos que entender que toda e qualquer desobediência vai nos afastar da presença de Deus. Eu vejo ali então que Adão saiu da presença de Deus. Talvez ele clamava, eu quero voltar na presença de Deus, mas a desobediência já tinha acontecido. Irmãos, quantas pessoas que vocês conhecem, que eram fervorosos na palavra de Deus, eram pessoas de altar, eram pessoas da igreja, como as pessoas costumam falar, era muito de Deus, né? Eles colocam esse muito para colocar um ênfase, né? Só ser de Deus não basta, tem que ser muito de Deus. Então vocês até admiravam as pessoas e de repente essa pessoa desobedeceu e saiu fora. Ela então está bloqueada, Deus se afastou dela, e muitas dessas pessoas clamam novamente a presença de Deus e não conseguem. Pessoas chegam a mim e falam assim, ó, antigamente eu orava, eu sentia a presença de Deus, eu tinha dons espirituais sobre a minha vida, mas hoje eu não consigo mais, eu busco isso, mas não tenho mais. O que será que está acontecendo sobre a minha vida? Infelizmente eu olho para ele e falo, você desobedeceu em alguma área da sua vida e você ainda não se consertou. Pessoas desobedecem a Deus e ainda pedem que Deus venha retribuir a sua desobediência. Isso não vai acontecer, irmãos. Toda desobediência que você fizer, cada vez mais afasta de Deus. Eu comecei a refletir, mas será que o pecado nos afasta? Porque a Bíblia fala que o pecado nos afasta. Mas o pecado só nasce através da desobediência. Você nunca vai chegar aqui e falar assim, ó, eu roubei por engano, eu achei que era certo roubar. Você nunca vai chegar aqui e falar assim, eu briguei com fulano porque eu achei que era certo brigar. Não, você sabe que é errado, tem o peso na sua vida, você já sabe discernir o bem e o mal, e quando você comete esse pecado, esse delito, você está desobedecendo a Deus e a presença de Deus vai se afastar. Deus não tem parte nenhuma com o pecado. E eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, mas a obediência parece algo tão simples, que muitas vezes nós não damos o devido valor para ela. Nós achamos que simplesmente nós desobedecermos um pedacinho só, Deus não vai nos culpar sobre isso. As testemunhas na minha vida, se eu tivesse desobedecido, pessoas talvez não estariam mais no nosso meio. Eu vou aproveitar, eu vou contar, não iria falar não, mas eu vou. No encontro passado, o James, não sei se sabe, nós estávamos orando, eu cheguei no encontro, e na hora que eu entrei, que a gente foi orar na salinha de intercessão, veio algo no meu coração, que alguém queria se matar naquele lugar. Eu falei, você estava, né? E na hora começou uma guerra dentro de mim, não é, pode, não pode.
E a pastora Ana pediu para que nós levantássemos, que nós iríamos orar. E na hora que eu dei a mão, eu falei assim, ó, Ana, você me perdoa, mas eu preciso falar. Se for parte humana, você me perdoa, mas eu tenho que falar. Eu estou com um sentimento que alguém aqui entrou neste lugar para tirar a sua vida. Que entraram aqui com esse sentimento, falando que iria marcar esse encontro, porque essa pessoa iria se tirar a sua própria vida. Eu estava com aquele sentimento de dúvida ainda. Eu estava com aquele, porque é muito forte isso. Então, na hora que depois que oraram, ainda fizeram a oração, eu fui, sentei na cadeira e logo veio na minha mente, agora você é o bambambam, né? Você falou que a pessoa ia se matar, orou, não se mata mais, e você é o todo-poderoso aí dentro, né? Veja só como que é o combate dentro da nossa mente. E aquilo lá veio um peso sobre mim, eu falei, nossa, eu acho que eu não deveria ter falado. As pessoas vão falar que eu falei isso simplesmente para querer aparecer. No sábado, peguei e fui em casa, quando estou voltando, eu cheguei lá, começaram a falar para mim, irmão, vai na intercessão, vai na intercessão, vai na intercessão. E eu não entendi nada, eu falei, eu vou, eu estou na intercessão, é para lá mesmo que eu vou. E que eu cheguei na intercessão, tinha uma corda no chão. E a minha mentalidade foi ainda, vai ter ato profético. Eu vi uma corda no chão, falei, uai, o que nós vamos fazer com isso, né? E aí entraram, vamos dar a mão, vamos dar a mão, vamos dar a mão, o Xande já correndo para lá, eu falei, uai, mas tá estranho, eu trabalho no encontro faz um tempinho, isso não está acontecendo. E eu perguntei, o que aconteceu? Falaram, irmãos, entraram no banheiro, acho que foi, né? E pegaram uma mulher tentando tirar a sua vida com essa corda. Naquilo lá eu recebi um choque. Falei, meu Deus. Eu comecei a imaginar se eu não tivesse obedecido à voz de Deus. Se naquele momento, se eu não tivesse falado, não, Senhor, eu estou aqui, eu vou levantar, eu vou falar o que o Senhor está ministrando sobre mim. Se eu não tivesse falado, a história poderia ser totalmente diferente. Eu poderia ter voltado no sábado e alguém falado assim, ó, Fábio, infelizmente você não sabe o que aconteceu, alguém tirou a vida no banheiro. Veja o grau da obediência, eu poderia ter achado que ali era uma coisa simples, era um sentimento humano, algo que eu estava sentindo ali. Olha o preço da consequência da desobediência. Então a obediência não é simplesmente você falar assim, ó, é muito pequeno para ter um caso, né, um resultado tão grande. Era só eu me acovardar de falar, e eu não sei qual seria o final da história. Então nós devemos ser obedientes. E quando eu digo obediente, eu não estou querendo falar para vocês assim, ó, vocês precisam fazer totalmente a diferença. Eu não estou puxando a orelha de vocês. Mas em ser obediente, há um lado muito bom sobre isso. Que eu acho que é agora que eu vou começar a ministração para vocês, tá? Abrem Hebreus comigo, o capítulo 7, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua referência à submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Até aqui, ó. Vamos ler também o 10. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, quando eu ouvi esse versículo, eu fiz questão de abrir ele, porque muito me chamou a atenção. Está falando claramente de Jesus Cristo ali, e fala que ele foi aperfeiçoado. E o que mais me chama a atenção é que nós pegamos Jesus não tem pecado algum, irmãos. Ele não nasce de uma descendência pecaminosa gerada por Adão e Eva. Ele não tem essa descendência. Deus usa Maria ali como um canal de bênção para que Jesus viesse à terra. Então ele não nasce ali de relação humana nenhuma. Então ele não tem uma descendência pecaminosa. Ele nasce criancinha, cresce, vira jovem, vira adulto, e ele não comete pecado. Mas me chama a atenção que algo perfeito, um varão perfeito, ele é aperfeiçoado por Deus.
Então eu comecei a imaginar como que alguém que é perfeito é aperfeiçoado. Aí eu comecei a ver a grandeza de Deus e comecei a pensar sobre a minha vida, sobre a nossa vida. O que Deus olha e veja em nós? Se Ele olhou para o próprio filho dele e falou: meu filho precisa ser aperfeiçoado por aquilo que sofreu, através da obediência. Nós muitas vezes cometemos tantos erros e nós queremos que Deus ainda age em nosso favor. Nós achamos que Deus muitas vezes ainda é funcionário nosso. Nós queremos dar ordem a Deus. Deus cura, Deus restaura. Olha a minha vida, muda a minha vida. Só que quando fala para você pagar um pequeno preço, você já acha que é muita coisa que você tem que fazer. Quando fala que você tem que ir para o culto, você já acha que tem 24 horas, irmãos. Mas no horário do culto é que você vai marcar as coisas. Parece uma guerra dentro de você. Sabe, se fala para fazer uma oração, parece que é um peso muito grande. Nós deixamos tudo aquilo que nós devemos que oferecer para Deus para o lado. Nós queremos viver uma vida tranquila. Nós queremos ser um cristão somente na moda. E Cristo foi aperfeiçoado através da obediência por aquilo que sofreu. Irmãos, Cristo sofreu demais. Ele não reservou um pouquinho da sua vida, não. Ele não ia clamar pelos seus pecados somente aos domingos e quarta, não. A vida dele foi em troca para a nossa salvação. E nós muitas vezes clamamos, achamos ruim, quando pedimos para orar. É muito sério, irmãos. É muito sério. É muito sério quando Deus olha para alguém e fala assim, ó, você prega para aquela pessoa. E Ele diz, não, eu não nasci para pregar, eu não vou pregar não. É muito sério quando dentro de você queima para fazer parte do ministério de louvor e você fala, não, eu não vou não porque eu tenho vergonha. Sabe, é muito sério quando Deus te chama para você ser um intercessor. Você fala, não, eu não sou capaz de orar para as pessoas. Há uma desobediência nesse meio. Há uma dureza no coração. E Deus quer quebrar isso. Deus quer falar com você, filho, vai louvar e você vem com o coração aberto. Vai pregar, você vem com o coração aberto. Seja um intercessor, você vai interceder com o coração aberto. Porque você tem que ser obediente à voz do Espírito Santo. Quantas vezes pessoas falam assim, ó, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Se você for da igreja, você for um crente mesmo, for um evangélico, vive o evangélico, talvez Deus fale com você sim. Talvez Ele fale aquilo que você não quer ouvir. Talvez Ele fale para você, faça isso. E você não faz porque você acha que Ele não está falando com você. E é Ele que está falando. Olha só outro acontecimento. Eu não sei como que chama aquele senhorzinho que morava na esquina do nosso. Aquele que era cego, arrumava bicicleta. A Josi estava no dentista, eu estava lá esperando ela e ele... acho que todos conhecem ele aqui, né? Aquele que morava na esquina lá, né? Aquele que era cego. Derrubou a casa dele agora, na esquina do nosso. Ele estava andando para lá e para cá com a mão, só que ele era muito bravo, gente. Ele era muito estúpido. Ele, para xingar a gente, era 2 letras. Ô, bichinho brabo que era aquele. E eu encostado no carro, esperando ela, olhando ele para lá, com a mão, e ele encostado na parede e voltava. E dentro de mim começou e falou, vai lá e prega para ele. Eu sabendo da situação, eu falei, não vou não. Não vou porque esse homem vai dar trabalho para mim. E eu fiquei dentro do carro, quietinho, e eu fiquei olhando ele, e dentro de mim estava assim, ó, vai lá e pregue para ele, vai lá e pregue para ele. E eu que nem menininho teimoso, não vou, desci do carro. Falei, eu vou ter que ir. Aí a gente dá aquela de bobinho, né, vai se aproximando com coisa que ele estava me vendo, gente. Até hoje eu falo, mas gente, não viu. Aí eu cheguei disfarçando, encostei na parede, fui chegando devagarinho. Aí saiu uma morena que cuidava dele lá, que eu não sei o nome dela. Não conversei nem com ela, só perguntei. Olha a pergunta na hora do desespero. Ele é cego, né? A gente faz, eu precisava ter um ponto de partida ali. Ela falou, moço, ele é cego.
E aí na hora eu pensei, eu falei, nossa, que pergunta. Eu falei, deve ser difícil, né? Só voltar ela e falar, não, ele gosta. Aí ele chegou, foi perguntando, quem está aí, quem está aí, quem está aí? Eu falei, agora ele vai acabar com a minha raça. Aí ela falou, é um moço aqui que chegou aqui, está perguntando do senhor. Aí eu falei, boa noite, boa noite. E aí ele sentou no degrauzinho ali da casa dele. Aí eu falei, eu tenho que falar com ele. Eu falei, senhor, a vida não é fácil não, né? Ele falou, não é, meu querido. E aí parece que é algo que eu tinha tanto medo. Eu falei, o que eu vou falar com ele? Ele começou a se abrir para mim. Ele falou, estou sofrendo demais. E eu falei, aqui é aquele programa, fala que eu te escuto, meu amigo. E ele começou a queixar da vida dele, sabe? Eu estou sofrendo, eu tenho isso, é difícil nisso, Tinha hora que eu fazia assim, ó. E ele não me via, eu falei, É difícil, não tem experiência. E na hora que ele falou, eu falei, o senhor precisa de ajuda. Ele falou, eu quero ajuda, mas quem vai me ajudar? Eu falei, Jesus pode ajudar. Aí a Jô saiu, vamos embora. Eu falei, não, pega o carro e vai, deixa eu aqui, depois você me busca, que aqui agora está... Não falou nada até agora vai, né? Deu brecha para crente, é isso. E aí eu falei, Jesus pode ajudar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. E ele catou, ele fez assim, a moça falou, Ele quer te relar, né? Eu coloquei a mão, ele catou, ele falou, então você me ajuda? Eu falei, eu te ajudo. Eu falei, eu estou aqui para te ajudar. Ele falou, ora por mim. Eu falei, oro. Aqui lá eu comecei até a tremer, eu falei, rapaz, olha só. E, bom, encurtando, eu orei por ele, fiz ele fazer a oração. Falei, repete a oração comigo, ele aceitando a Jesus. Ele fez a oração, aceitou a Jesus. E na hora, eu falei, agora eu preciso ir. Ele falou, mas você vai voltar? Eu falei, eu vou voltar. Ele falou, então volta, que eu quero que você me ajuda. Eu falei, nossa, aqui levantei, me sentindo, né? Falei, agora peguei amizade com o homem. E acontece que 1 semana, 2 semanas depois, acho que não chegou um mês, ele faleceu. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, estão brincando. Na hora veio para mim, se eu não vou, a salvação não cabe a mim, irmãos, mas se eu não vou a Ele, e Ele não faz a oração, qual que era o peso que estaria dentro de mim? Pela desobediência. Olha cada momento que a gente perde de oportuno de falar assim, não, isso é simplesmente meu, não é nada de obediência, eu não estou sendo desobediente, simplesmente não quero. Eu tenho certeza que ali eu fiz a minha parte, o que Deus queria foi obediente. E essa obediência, meu irmão, te aproxima de Deus. Eu te falei até agora as consequências que tem quando você desobedece, que você é afastado da presença de Deus, que Deus se afasta de você. Mas quando começa a falar que Jesus foi aperfeiçoado através da obediência, Deus o recompensa. Em Filipenses capítulo 2. Só está marcado, gente. Filipenses capítulo 2, dos 5 ao 11. Olha o que Deus faz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-a semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Irmãos, veja, através da obediência, ele recebe o nome que está acima de todos os nomes. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Irmãos, nós não podemos falar que Jesus estava indo para a cruz porque ele queria. Em nenhum momento ele falou, gente, pode abrir o caminho, eu estou indo para a cruz, vamos me crucificar lá. Fique em paz, eu sei, estou lá, vamos lá me crucificar, mas eu quero, é necessário que isso aconteça. Não. Ele orou por 3 vezes, Deus, afaste de mim esse cálice, se possível. Eu não quero, o sofrimento vai ser grande, eu sei a dor que eu vou passar, mas em tudo seja feita a sua vontade, não a minha. Olha o grau de obediência a Deus, sabendo que ele estava indo para lá para tirar a vida dele, mas ele estava falando que seja feita a sua vontade, Senhor. Eu vou passar a dor, eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por angústia, eu vou passar por humilhação, mas eu quero ser obediente ao Senhor.
É essa que é a verdadeira obediência, saber que talvez ele seria maltratado, prejudicado, mas ele estava ali, ó, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor que vai comandar, é o seu querer que vai prevalecer e não o meu. Eu quero ser obediente até essa morte de cruz. Essa é a verdadeira obediência. Veja lá a recompensa que ele dá, a aproximação que ele tem de Deus, é colocado ele do lado de Deus. É filho. Mas nós precisamos entender que aqui ele estava completamente humano, ele se esvaziou de toda a glória de Deus. Ele iria sentir as mesmas dores, Fabiana, os mesmos sofrimentos. Muitas vezes nós relatamos esse sofrimento que Jesus passou. Nós colocamos muito o olho no sofrimento dele e na coroa de espinho. Nós colocamos o olho nos pregos, nos cravos na mão dele. Nós olhamos muito para Jesus levando aquela chicotada, sendo sangrado, machucado, transfigurado. A nossa imagem que vem de Cristo é ele sendo humilhado, as pessoas cuspindo nele, ele sendo rejeitado. Essa é a imagem desse sofrimento que nós temos de Cristo. Mas algo que mais me chama a atenção, pode colocar aqui em Mateus 27, o 46. Mas o que mais me chama a atenção é que Cristo não estava preocupado com isso. Por mais que ele passou a dor. Eu vou abrir aqui. Quem quer mais rápido? Por todo o sofrimento que ele tinha passado. Está aqui agora. Por toda a dor que nós vimos que ele passou. Coroa de espinhos, os pregos, transpassaram ele ali com aquela lança. Quando nós assistimos aquele filme lá, a Paixão de Cristo, pessoas choram. Mas Jesus, a maior dor que ele sentiu, não foi a coroa. Eu coloquei isso até no Face, irmãos. Achei demais. Não foi a coroa, não foi as cuspitas que ele tomou, as feridas na mão. Na hora que ele estava na cruz, o que mais doía nele foi a ausência de Deus. A maior dor que ele sentiu foi a ausência de Deus. Portanto, ele estava na cruz, ele não gritou: ai, que dor! Estou sofrendo muito, está doendo demais. É grande meu sofrimento. Não, mas ele grita: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Essa é a verdadeira dor que ele sentiu naquele momento, porque Deus se afastou para que fosse cumprido a promessa, o propósito da crucificação dele para nossas vidas. Ele não estava preocupado então com a coroa de espinho, ele não estava preocupado com as feridas do seu corpo, mas ele estava preocupado com a ausência de Deus. E muitas vezes nós vivemos ausente de Deus. E é por isso que muitas vezes pessoas estão cheias de depressão, cheias de um vazio. Você fala com a pessoa está totalmente desanimada, não quer saber mais de Deus, mas é porque ela não está lá preocupada com o ferimento dela. As pessoas estão numa ruína total, está andando para baixo cada vez mais, em destruição total, mas ela não consegue enxergar a destruição dela, porque ela está cega numa ausência de Deus. Deus sabia a grandeza que é, Jesus sabia a grandeza de Deus. E nessa hora, a única coisa que ele clamou foi a ausência de Deus. Quantos de nós passamos por um momento da ausência de Deus? Se há um conselho que eu posso dar, nunca saia da presença de Deus. A ausência de Deus traz dor, traz sofrimento, traz enfermidade. E somente na cruz, através da cruz, nós conseguimos vencer esse mal. Amém? Sermos obedientes a Deus. Coloque-se de pé.